um ônibus pegou fogo lá por volta das 4 horas da tarde. As nossas equipes estão mobilizadas, estão no local. Repórter Vitor Costa, ao vivo, tem prioridade. É com você, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, Vanessa, para todos ligados conosco. Um acidente muito grave aqui, 55 pessoas estavam em um ônibus de Vacaria. A gente está na Espírito Santo, bem pertinho, cruzamento praticamente com a Fernando Machado. Então é uma situação que hoje chamou a atenção de toda a capital dos gaúchos. Isso porque, gente, a informação que temos é o seguinte: esse ônibus branco que o Flávio Silva mostra para vocês, o nosso repórter cinematográfico, ele teria perdido o controle. Aconteceu que aqui na Espírito Santo, esses jovens de uma escola de Vacaria, na região da Serra, eles tinham vindo para cá e foram visitar o Palácio Piratini, segundo informações preliminares da Brigada Militar. Então, Flávio, vamos mostrar o Espírito Santo aqui, que ela é uma lomba, né? Ela é uma ladeira. Então, ó, segundo a própria brigada que esteve aqui e demais testemunhas, aconteceu o seguinte: vou narrar para vocês. O ônibus veio daquela parte mais alta, já próximo da Praça da Matriz e do Palácio Piratini. Ele acertou os fios. Nisso que ele acertou os fios, o motorista foi parar para identificar o que é que tinha acontecido. Então, o coletivo, depois de puxar o freio de mão, perdeu o controle e acertou ao menos 10 veículos. Olhem aqui como é que ficaram os carros completamente detonados, acertou o container também, esmagou um outro veículo que estava estacionado de forma bem certinha e isso, claro, deixou todo mundo apavorado, desesperado, principalmente quem mora aqui na região e inclusive quem trabalha por aqui. Tô com uma prof aqui, é isso? Sim, uma prof, como é que ficou o seu coração e agora a senhora passando aqui vendo tudo isso? Olha, é apavorante, né? Em plena área centro urbano. Muito urbanizada, né? É, uma tragédia. Para mim é tragédia, né? Eu não presenciei os fatos, mas eu acredito que foi... Sei o que houve. O que acabou acontecendo foi o seguinte: o motorista teria passado por fios, depois ele encostou o coletivo, o ônibus perdeu o controle, mas ninguém ficou ferido. Ah, isso é ótimo, né? Porque é preocupante, né? Aqui chamou a atenção da senhora, né? Com certeza. Muita gente assim, ó, filmando, registrando, fazendo também, né, uma imagem para enviar. E, claro, muitos colegas da imprensa estão aqui também. A gente segue movimentando, até porque a SAMU vai sair. Então, prioridade, claro, do serviço de atendimento médico. Os brigadianos já me orientaram ali e a gente segue movimentando aqui com exclusividade também para mostrar. A nossa equipe, Vanessa e os amigos que estão em casa, fomos eu e Flávio e João Laude, nosso auxiliar técnico, um dos primeiros a chegar aqui. Isso porque nós estávamos no batalhão conversando com o capitão Silva sobre uma outra reportagem especial. Então, de repente, tocou o sino do batalhão de busca e salvamento na Mauá e nós corremos para cá justamente porque o próprio capitão havia dito sobre isso. Então, quando eu contava para vocês que o ônibus perdeu o controle, ele bateu nesse prédio e aí sim pegou fogo. E nisso, um porteiro do Conselho Tutelar que existe aqui na região, ele viu a situação. Tá bem, vamos seguir a autorização ali da colega da Brigada Militar. Gente, o coletivo bateu ali no poste, no prédio, e pegou fogo. Nisso, esse porteiro que estava ali na localidade, ele começou a jogar pedras, tentar destruir o vidro para que pudessem fazer o atendimento das pessoas que estavam lá dentro. Cerca de 55 pessoas, entre jovens de 15 e 16 anos, além dos monitores e professores dessa escola de Vacaria, que já foi notificada pela Brigada Militar sobre o ocorrido. Então, felizmente, ninguém ficou ferido, não teve esse problema de queimadura nem nada, mas, claro, a situação foi muito surreal. Tem muitas imagens também, até por causa que a chama era muito alta, fogo muito grande. A gente conversa agora também com quem reside aqui nas cercanias. Todo mundo fica muito apavorado, porque tem as fitas de contenção e acabam sendo pegos de surpresa, né? Afinal de contas, a rua é muito movimentada, tem muitos prédios por aqui, aí o pessoal fica impossibilitado de passar também. Há pouco a gente pôde perceber que um outro rapaz comemorou o detalhe, o fato de que os animais de estimação dele foram salvos. Então isso também
foi tendo uma comoção muito grande. Daqui a pouquinho eu volto. Eu conversei também em primeira mão, Vanessa, com esse porteiro, ele que fez um primeiro socorros ali, ajudou, e a gente segue no local mostrando, mas informando também que, felizmente, os jovens foram acompanhados pelo SAMU e bombeiro até o HPS e também, claro, uma outra escola particular que tem aqui na região depois de terem sido salvos. Qualquer coisa é só chamar, a gente também tem uma imagem muito legal, se você preferir, a gente consegue mostrar de cima também as proporções desse incêndio e dos estragos que causaram aqui na região central das ruas Espírito Santo e Fernando Machado. Vanessa. Vitor Costa, obrigada pelas informações. As imagens que estavam divididas, bota a tela dividida rapidamente. Primeiro chama a atenção as primeiras imagens do ônibus incendiado. Tem um outro cantinho ali que vocês estavam dividindo tela, gente, com as imagens do Vitor Costa acompanhando o caminhão de bombeiros até chegar lá. E as informações que a gente recebe, o Vitor disse que ninguém ficou ferido, ninguém ficou queimado nesse incidente. Mas recebemos informações de que algumas pessoas inalaram fumaça e por isso precisaram de atendimento médico. Como eu disse para você no início do programa, as nossas equipes estão mobilizadas. Marcele Dutra também está no local, ao vivo, e tem outros detalhes de tudo que aconteceu. Você chegou também, né, junto com as equipes de resgate, Marcele. Qual é a situação por aí? Boa tarde. Exatamente, Vanessa. Boa tarde para ti, boa tarde a todos que nos acompanham. Nós chegamos logo depois do repórter Vitor Costa, ele que já apresentou um pouco as informações de uma maneira geral, só que enquanto ele está mais lá para cima, nós viemos mais aqui para baixo, mais próximo aqui do ônibus. A gente consegue enxergar então esse ônibus de frente que bateu num container de lixo e tem mais 3 carros aqui que foram atingidos. Para nos passar mais informações, mais detalhes sobre esse caso, né, sobre acidente que movimentou à tarde aqui o centro de Porto Alegre e ainda muitas equipes trabalham nesse momento. Há pouco mesmo chegou a perícia aqui no local, mas a gente vai conversar com o Tenente Coronel Volker, ele que é comandante do 9º Batalhão. Comandante, o que se tem de informação, né, concreta até o momento? Boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, então, noticiando o que aconteceu, esse ônibus, ele desce desgovernado a Espírito Santo, ao Rua Espírito Santo, né? Ele vinha de uma excursão, eram crianças de Vacaria que estavam em excursão aqui no Palácio Piratini. Eram 57, vamos dizer assim, adolescentes, então, entre 15 e 17 anos, e mais o motorista desse ônibus. Então, quando ele desce a Rua Espírito Santo, mais ou menos no primeiro terço da rua, passando a entrada da Cúria Metropolitana, esse ônibus ele engancha nos fios de energia da rua. O motorista percebe que isso acontece, então ele para o veículo, para o ônibus, aciona o freio de mão, desce do ônibus para verificar o que tinha acontecido. Nesse momento, o ônibus começa a descer desgovernado a Rua Espírito Santo, tá? Ele colide em veículos, ele vai colidindo em veículos até ele então chegar nesse local aqui, né, passando a Rua Fernando Machado, então na Espírito Santo, entre Fernando Machado e Demétrio Ribeiro, onde ele para aqui no edifício Esmeralda. Ele colidiu muito forte, então, nesse impacto final em um veículo que nós entendemos que iniciou esse fogo de proporção nesse momento e que foi consumido completamente pelas chamas também o veículo, não é? E também atinge, obviamente, né, o edifício. Os apartamentos que foram mais atingidos é o do primeiro andar, né, o número 14, depois o número 24, um pouco mais do segundo andar, e do terceiro e do quarto andar não estão somente na fachada realmente que o fogo ele atinge, não Marcele, é? rapidamente. Das pessoas que foram evacuadas, então no momento em que esse ônibus ele para. O comandante que a Vanessa está pedindo passagem, pode falar, Vanessa, por Rapidinho, favor. só para interromper a entrevista aí do Coronel Volker, até peço desculpas, mas a gente acabou de receber uma imagem justamente desse momento que o Coronel está falando, bota na tela, do momento em que o ônibus pegando fogo, as crianças são evacuadas. Sobe o som. Se fudemos. Meu Deus do céu.
Isso foi gravado pelos estudantes que estavam dentro do ônibus. É uma imagem que nós recebemos agora, Marcele. Até peço desculpas por interromper teu raciocínio, o raciocínio do coronel também. Mas é uma imagem impressionante que demonstra tudo aquilo que o coronel estava falando. O ônibus, ele desce sem freio, sem controle e o fogo começa e ele já começa muito forte, Marcele. Pode voltar daí, desculpa. Comandante, a Vanessa até pede desculpas, eu também, né, por ter interrompido, mas acabou de chegar uma imagem bem impactante que foi feita de dentro do ônibus em um momento em que as crianças estavam sendo evacuadas. Sim. Mas voltando, então, né, ao que o senhor estava dizendo, depois desse impacto, começou a pegar fogo e as chamas subiram também para o condomínio. Subiram para o condomínio, né? Então, é nesse momento que os adolescentes são evacuados, os passageiros são evacuados do ônibus. Nesse momento, então, também já inicia o chamado 190, a Brigada Militar, ela chega no local e participa, né, dessa primeira evacuação de todo o prédio, que completamente ele teve que ser evacuado em função da monta das chamas, né?